Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Estamos dentro do assunto chamado As 70 Semanas das Profecias do Profeta Daniel. Essas 70 semanas foram buscadas e trazidas para este momento, de forma assim até isolada, que não estamos analisando as profecias de Daniel, senão somente esse capítulo 9, que fala das 70 semanas, porque elas fundamentam que a volta do Senhor Jesus será antes da grande tribulação. Nós vamos falar a respeito disso agora, a terceira etapa das 70 semanas. Nós vimos no episódio passado, na segunda etapa, que Jesus veio antes do término do Velho Testamento. Ele veio 1 semana de anos antes, ou 7 anos antes de findar, de acordo com a profecia que vou ler. Verso 26, falando do episódio passado, recapitulando aqui para ajuda ao entendimento dos irmãos. 9:26, e depois das 62 semanas, ou seja, 7 semanas Jerusalém restaurada, mais 62 semanas a vinda do Messias. Vou voltar ao verso anterior, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, as primeiras 7 semanas, Jerusalém reedificada, restaurada. Com mais 62 semanas, a vinda do Messias. 62 com 7, 69 semanas. Faltou uma. Então Jesus veio antes de completar. Jesus introduz o Novo Testamento, paralisa o tempo de Israel, ficam pendentes os 7 anos ou a última semana de anos, que só será contada depois do arrebatamento. O Senhor Jesus introduz o tempo novo, o tempo do Novo Testamento para a salvação do mundo. Quando houver o arrebatamento da igreja, o Velho Testamento dá continuidade, e para Israel, aqui está o Novo Testamento, é como se não existisse, os 7 anos dão sequência, porque enquanto a igreja está na face da terra, o tempo do Velho Testamento, ou o tempo de Israel, não é contado. Israel está fora do plano profético de Deus. Israel, com a vinda de Jesus homem, não aceitou Jesus como Messias, que é o Messias. Rejeita Jesus, o Pai rejeita eles. Na rejeição deles, ele sai do plano profético de Deus, a igreja entra no plano profético de Deus. No arrebatamento da igreja, continua a última semana, entre parênteses, os 7 anos que faltaram do Velho Testamento. Entrando agora na terceira etapa das 70 semanas. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, agora essa terceira etapa está falando da última semana que faltou, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O que fundamenta que a igreja não vai passar por esses 7 anos. E esses 7 anos, eles se referem àquilo que nós chamamos, ao tempo que nós chamamos de a grande tribulação. Vou lembrar que o termo grande tribulação não é um termo bíblico, mas é um termo convencionado, todos nós chamamos, vamos continuar chamando de a grande tribulação. Mas o termo bíblico é dito por Daniel e dito pelo Senhor Jesus, um tempo de angústia como nunca houve sobre a face da terra, nem nunca haverá. Quando o Senhor arrebata a igreja, o Senhor arrebata a igreja para não passar por este tempo, porque este é um tempo de prova. Quando Israel vai passar por ele, vai ser provado, mas também vai ter salvação. O Senhor, ele teve misericórdia da igreja e ali ele vai ter misericórdia de Israel também. Isso está dentro do plano de Deus.
detalhes desses últimos 7 anos, lembrando sempre, a profecia fala 1 semana de anos, e nós chamamos os últimos 7 anos. Nós vamos encontrar na palavra 1 semana de anos, metade da semana de anos. A metade da semana de anos é contado às vezes antes, às vezes depois, a primeira parte da primeira semana, às vezes a segunda parte. 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos, metade de um tempo, tudo diz respeito à metade de uma semana ou metade dos 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Quem é esse ele? Ele é o governador mundial, que virá, que fará um governo extraordinariamente próspero, que vai agradar a todos, vai fazer todas as reformas sociais de que o mundo necessita, vai ter condições e recursos e poder para isso fazer. Ele, também chamado o Anticristo. Para saber quem é o Anticristo, precisa saber primeiro quem é Cristo. Cristo é o Salvador, o Messias. Tipo do Velho Testamento, a maior referência do Velho Testamento é o rei Davi. Mas ele vem para restaurar a vida de Israel no sentido de conquistar as terras como Salomão fez, como Davi fez nos seus dias, mas não somente isso, para restaurar também a vida espiritual de Israel. Por isso que quando Jesus veio na sua primeira vinda como homem, os discípulos perguntaram: tu restaurarás neste tempo Israel? Pessoal, não compete a vocês conhecer os tempos e as estações. Tinha muita coisa para acontecer. Mas agora, estando dentro desta semana, o Cristo então é aquele que vem restaurar Israel de tudo, reestabelecer sua vida espiritual. O Messias esperado por Israel é exatamente o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Muito além daquilo que eles podem pensar. Eles não aceitaram como o Messias. Então, ele, o governador, o anticristo, então, por que essa palavra anticristo? Não é contra a doutrina do Cristo, nem contra o conceito de que Cristo vem. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer simplesmente: eu sou o Cristo. Anticristo significa no lugar de Cristo. Eu sou o Cristo. Enganará muitos. Israel vai ser enganado. Vai assinar um acordo com ele, porque vendo as grandes obras que ele vai fazer, Israel vai entender que ele é o Messias, vai achar que ele é o Messias. Assina um acordo. O que vai acontecer nesse acordo e por que ele vai fazer esse acordo se ele é contra Israel? Porque ele vem na eficácia do adversário. Mas ele tem um plano. No momento que ele assina o acordo, ele devolve as terras de Israel, ele devolve o lugar do templo, lembrando que hoje, lá em Jerusalém, na esplanada das mesquitas, no lugar do templo tem uma mesquita muçulmana, impedindo que o templo seja construído. Por que há esse impedimento? Porque a igreja está aqui na face da terra. Enquanto a igreja está aqui, vigora o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o único sacrifício aceito é o sacrifício do Senhor Jesus. Não tem como fazer sacrifício de animais com a presença da igreja. Quando a igreja for arrebatada, então volta a última parte do Velho Testamento, esses 7 anos reais ou 1 semana de anos, para completar tudo que está profetizado. Ele devolve então o lugar do templo. Israel constrói rapidamente, em primeiro lugar, como foi na primeira vez lá, depois do exílio da Babilônia, né? Depois do exílio da Babilônia, Israel, com 8 meses, restabeleceu o altar dos holocaustos. O templo levou 20 anos, porque o templo era grandioso, né? Tinha um pátio grande também, tinha muita coisa. O Salomão, que recebeu de Davi todos os materiais, ouro, prata, madeira, cobre, tudo que precisava, recebeu a planta do templo,
com tudo favorável, com Israel em paz. Levou 7 anos para construir. Então, 20 anos em tempos desfavoráveis, com inimigos combatendo contra Israel, foi uma proeza muito grande. Então, agora, Israel, hoje, nos dias de hoje, já tem tudo pré-fabricado. Ele vai fazer essa construção numa rapidez muito grande. Mas o altar de holocausto certamente vai ser colocado logo e começam os sacrifícios contínuos. Sacrifícios contínuos de animais. Estamos falando de Velho Testamento, então. Volta o sacerdócio levítico, volta a lei de Moisés, volta os sacrifícios, volta o Velho Testamento, tal como foi profetizado para Daniel. Então Israel agora vai voltar para a terra. Nós vamos fazer um intervalo aqui, ou vamos parar esse episódio nesse ponto, porque tem outros detalhes que vão ser importantes comentar no próximo episódio. Nosso tempo também já está no limite. Agradecemos a presença de todos. A paz do Senhor Jesus.